Olá pessoal, começando mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, gente, a gente vai ter dois objetivos, tá certo? O primeiro objetivo vai ser reconhecer características de um gênero textual. E eu coloquei esse xizinho aqui na frente por quê? Porque esse gênero vocês irão descobrir daqui a pouquinho, tá certo? E o nosso segundo objetivo do dia vai ser identificar efeitos de humor e ironia. Logo, você pode ter a certeza que esse gênero ele trabalha também com humor e com ironia. Já podem aí pensando qual gênero textual trabalha com humor e ironia, tá certo? Vamos começar com o texto. Observe o texto. Lelê foi à escola pela primeira vez. Na volta, mamãe perguntou: Lelê, meu filhinho, o que foi que você aprendeu na escola? E ele: que eu não sou o Lelê, sou o Alexandre. É um texto de Ziraldo Alves, né? Literatura Comentada, São Paulo, Abril Educação, 1982. Eu tenho aqui algumas questõezinhas para a gente discutir para compreender esse texto, tá certo? A primeira pergunta: vocês sabem qual é o nome desse gênero textual? Vejam a estrutura aqui do texto. Quem disse piada, acertou, tá certo? Então a gente já sabe que é o gênero textual piada. Vocês conseguem entender a graça nessa piada? Qual foi a graça que teve? O motivo do quê? Porque o menino aprendeu, né? Ele aprendeu que o nome dele não era Lelê, era Alexandre, né? E a pergunta da mãe, toda, como é que eu digo, emotiva, com o filho ter ido para a escola pela primeira vez, o que ele aprendeu foi que o nome dele, né, não era Lelê e sim Alexandre. C. Qual é a intenção de alguém quando conta uma piada? Então, gente, quando uma pessoa conta uma piada, ela tem a ideia de divertir, causar riso, né? Graça. Você conhece pessoas que costumam contar piada? Em que situações? Normalmente, todas as pessoas conhecem alguém que conta algum tipo de piada, né? Normalmente para divertir, numa roda de conversa, para causar mesmo humor ali naquele momento, para descontração. Então, é muito interessante. Então, veja que a gente vai trabalhar hoje o gênero textual piada. E aí, nada que mais justo eu trazer algumas características desse gênero, tá certo? Quais as características do gênero? Gente, as piadas fazem parte do cotidiano popular. São transmitidas oralmente e vão sendo modificadas à medida que são contadas. A finalidade de quem conta uma piada é provocar graça, fazendo o interlocutor rir de uma história cujo final é surpreendente. Então aqui quando eu falo o interlocutor é aquela pessoa que está ouvindo, né? Então tem o locutor que está contando a piada, que aí ele vai contar para essa pessoa, o interlocutor, e ela vai ter o quê? Vai provocar graça, né? Ele vai rir, ele vai se divertir com o que está sendo contado. A maioria das piadas não apresenta autor, por serem transmitidas oralmente. Entretanto, essa piada contada pelo professor está registrada no livro de anedotas destinado ao público infantil, cujo autor é Ziraldo. Então, gente, essa piada que eu li, ela tem um autor, né, como vocês viram, porém, a maioria das piadas elas não possuem um autor. Por quê, professor? Porque elas são contadas oralmente. Então a gente não sabe quem foi que inventou a piada em si. Ela só foi repassada aí durante as gerações. As piadas são histórias curtas, geralmente compostas por duas partes. Uma introdução e um final surpreendente. Entretanto, em choque com o desenvolvimento da história. Então, as piadas sempre vai ter uma introdução da história e o final é surpreendente que ele vai... a gente imagina um desfecho para a história e aí é outro totalmente diferente. É o que causa o humor da história. A gente vai ver agora o que é humor e o que é ironia. Vamos começar com ironia. O que é ironia? Gente, ironia é o efeito, né, de sentido muito comum à ironia, que consiste na utilização de determinada palavra ou expressão em um outro contexto diferente do usual. Ganha um novo sentido, gerando assim um efeito de humor. Então, são palavras que elas são empregadas no sentido oposto, contrário ao sentido realmente da palavra. Um exemplo aqui. Que menino educado. Entrou sem cumprimentar ninguém. Vai ver se eu estou na esquina. Perceba que a ironia é construída pela relação de oposição entre o sentido de educação, né, e não cumprimentar. Então, na primeira aí, ó, que menino educado. Né? Então, a gente imagina que o menino é realmente educado. Aí, quando diz entrou sem cumprimentar ninguém.
Então, quando está dizendo que é uma oposição, está utilizando a palavra de uma maneira contraditória ao seu sentido usual. Então, isso é uma ironia. E o outro, vai ver se eu estou na esquina. Então, ver e estou. Olha aí. Então, também dá a ideia de ironia. São utilizados sentidos opostos, né? E o humor. O que é que vai ser o humor? Gente, o humor, nesse caso, é muito comum na utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Então, veja. Relações dual. É o título do texto, tá certo, gente? Então, aí, ó. Na aula de Química, o professor pergunta: quais as principais reações dual? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. Professor, tirou 10. Então, veja que a construção do humor é feita a partir da resposta inesperada do aluno, que fugiu ao contexto das relações químicas abordadas nessa disciplina, e também pela resposta do professor, né, que ele pegou e disse que ele tinha tirado 10, respondendo isso que é totalmente o contrário da aula de Química. Então, esse é o humor, né? É a parte surpreendente, o que causa surpresa na história, né?